começar contando pra você da vez que eu recebi o melhor elogio da minha vida. Eu tava trabalhando como ator, trabalho específico, e a gente tava ensaiando alguma coisa, uma cena, uma coreografia, algo assim. E aí, usaram de exemplo em uma situação, falaram que eu tinha uma característica muito legal que era a seguinte: eu não tinha medo do desconhecido. Eu não sei receber elogio até hoje, fiquei todo envergonhado e falei, como assim? Na época eu não percebi como esse era um elogio muito legal. Mas o que se falasse que eu era super bonito ou super inteligente? Que na época eu não percebi. E passados alguns anos, eu pensando nesse elogio, percebi como isso era uma coisa legal. Eu lembrei disso anos depois, que eu estava num processo para recuperar esse não medo do desconhecido. Porque nessa época eu era pré-adolescente. Aí foram passando os anos, foi passando, as situações foram acontecendo, as responsabilidades maiores foram vindo. Aquela coisa de ter um peso que ele é pequenininho, mas a gente aumenta pra caramba, só na nossa cabeça que o peso é gigante. Então eu fui perdendo esse lado desconhecido, não ter medo do desconhecido, esse lado criança. Todos nós temos, porque a criança, ela cutuca, ela põe na boca, ela tá explorando o mundo sem medo de ser feliz. É muito importante que a gente tenha isso. Isso fez que eu perdesse a fé nas coisas que eu estava fazendo em dado momento. Quando eu digo fé, não é aquela fé religiosa, é uma esperança. É acreditar que você está construindo o seu sonho, que daqui a alguns anos vai dar certo. Então eu fiquei numa de todo dia eu estava perdendo motivação, estava perdendo vontade de fazer aquilo que ia me ajudar a realizar o meu sonho. E nessa época foi quando chegou a conta, né? Todo esse tempo onde eu perdi essa característica de não ter medo do desconhecido. Chegou um momento onde eu perdi ela totalmente, comecei a ficar com medo do amanhã. Aí eu tive que resolver isso. No caso, esse medo do futuro foi se agravando muito porque quando eu era menor a minha família passou por uma situação onde tudo desmoronou de uma vez. Toda vez que eu achava que isso podia acontecer, que essa lembrança fazia esses pensamentos serem mais fortes, sabe? E não é assim. As coisas não desmoronam do nada, elas dão sinais, elas mostram. A gente pode perceber isso. Na época eu não percebi porque eu era criança, eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu não sabia prestar atenção. Então essa é a primeira coisa que eu quero falar pra você. As coisas não vão dar ruim do nada. Se você trabalhar e tiver consciência das coisas que você pode controlar e das coisas que você não pode, você vai conseguir ser atento, perceber quando algo estiver dando errado e agir em cima daquilo. Então, uma dica que eu tenho pra você aqui é pega um caderno, pensa numa situação que você tá passando difícil, que você não tá conseguindo acreditar muito naquilo que você tá fazendo, tá difícil, tem motivação. Coloca as coisas que você pode controlar e as coisas que você não pode controlar em relação àquilo. E você ataca e, enfim, trabalha em cima das coisas que você pode controlar. Porque muitas vezes a gente tá se preocupando com coisas que a gente não pode controlar. Isso tem a ver observação e curiosidade. Quanto mais você for curioso, quanto mais você observar, melhor você vai conseguir perceber os sinais de que algo não está dando certo. E aí você vai tomar uma atitude em cima daquilo. Então se pergunta as coisas. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso controlar e não posso controlar, como eu já falei? Perguntas mais profundas também. Eu gosto realmente disso que eu estou me propondo a fazer? Que às vezes, e eu falo por experiência própria, a gente começa a fazer alguma coisa porque alguém falou tanto, a gente acha que gosta. Mas quando a gente para pra pensar, a gente não gosta mesmo. Se o que você gosta muito de fazer, as coisas que você gosta muito de fazer, isso quando eu tiver com 60, 70 anos, ou tá gostando de fazer isso, se imagina velhinho. Ainda vai estar fazendo tal coisa, ou tendo tal atitude e gostando disso, e estando feliz com isso, vai perceber muita coisa. Segunda coisa que eu comecei a fazer, além de observar e ter consciência das coisas que eu posso controlar ou não, ser grato ao que eu já tenho e ao que eu já construí. Acontece o que eu vejo na sociedade de hoje em dia, né? Muitas pessoas e a sociedade em si joga essa ideia pra gente de que a gente tem que sempre mais, a gente tem que ter mais, já tá bom, mas tem que ter mais, tem que ir atrás de mais. E, de certa forma, isso não é errado, a gente querer mais. Só que a gente fica tanto nessa coisa bitolado de querer mais, a gente desvaloriza totalmente o que a gente já conquistou. E isso aconteceu comigo nessa época. Eu já estava trabalhando como ator e dublador, eu estava desvalorizando isso, sabe? Eu só estava pensando, não, mas eu tenho que conseguir isso e aquilo. Se daqui 5 ou 10 anos eu não alcançar isso que está na minha cabeça, não vai ter valido de nada a minha vida, que sei lá o quê. Não. Nessa época eu já estava trabalhando, como eu falei, há alguns anos. Já tinha feito trabalhos muito legais com isso. Pensando nisso e sendo grato a isso e a outras coisas, por exemplo, que eu tinha pessoas que me apoiavam e pessoas que estavam me ajudando, percebi que eu era capaz de realizar aquilo que eu queria.
Porque se antes eu tinha um sonho e eu realizei, ou eu construí ele até certo ponto, ainda não cheguei totalmente onde eu queria, mas eu consegui construir um caminho longo, eu sou capaz de fazer algo novo, eu sou capaz de recomeçar algo, eu sou capaz de começar algo novo. Então, isso me ajudou a ver que eu sou capaz e também valorizar as coisas que eu já tinha feito. Comecei até a fazer melhor essas coisas que eu percebi que eu tinha que ser mais grato. Então é isso. Olha a sua volta também e não fica pensando só no o que falta. Isso em relação ao trabalho, em relação à amizade, em relação a todo tipo de coisa. Aí, todos esses fatores vão fazer você ter paciência. Uma coisa muito importante para acreditar e ter esperança naquilo que você quer. Porque se você tem fé e esperança, você acredita que as coisas vão acontecer. Você acredita que vai dar certo. Esperança vem de esperar, né? Você está esperando algo. E isso não acontece do dia para a noite. Quando a gente não está fazendo nada, realmente não acontece. Mesmo quando a gente está fazendo, muitas vezes, geralmente, demora tempo para as coisas começarem a acontecer. Pensa que se você quer aprender alguma habilidade específica, desenhar, editar vídeos, demora algum tempo até que você consiga fazer isso. Para a gente se formar numa faculdade, por exemplo, demora anos. Uma citação do Usain Bolt, onde ele diz: "Eu treinei 4 anos para correr apenas 9 segundos. Tem gente que não vê resultados em 2 meses e já desiste." As coisas não vão acontecer da noite pro dia. Você vê o exemplo dele. Ele corre alguns segundos, mas isso exige um treino de anos. Caramba, para ele ser e se tornar o vencedor que ele se tornou, claro. Então você vê que as coisas não acontecem da noite pro dia. A gente tem um exemplo muito bom. Alguém que venceu várias provas de Olimpíada contando isso pra gente. Isso acontece muito também por causa da sociedade e do monte de informações que vem pra cima da gente. Acontece muito por causa das redes sociais, da internet, do mundo que é muito rápido. A gente quer resultados imediatos, o mundo cobra resultados imediatos. A gente tá construindo alguma coisa e no começo não tá dando certo, vem alguém e fala: "Nossa, mas isso aí não vai dar certo." Aí quando dá certo, a pessoa vem e fala: "Nossa, eu sempre soube que ia dar certo." Sabe? Então as pessoas gostam de ver quando tá bom, quando já tá ótimo. Elas não pensam nos bastidores e não gostam de ver os bastidores. São só de ver quando a pessoa já tá lá no palco, mas os bastidores muitas vezes são assim sofridos e precisa ter paciência, como eu falei. Foram essas coisas que eu fiz para recuperar a minha fé, a minha esperança nas coisas que eu acredito e nos meus projetos. Assim como o meu projeto do canal. Tô gravando os vídeos, eu edito os vídeos também e coloco aqui para vocês. Na esperança, acreditando de que se eu me esforçar e falar com vocês e perguntar o que vocês querem ver, o canal vai dar certo e vai fazer bem pra mim e pra vocês, porque eu gosto muito de estar aqui gravando também. Então foi isso. Vamos resumir. Se observar o mundo e se observar e ser curioso, porque assim você vai conseguir gerar perguntas, fazer perguntas pra si mesmo. Será que eu tenho que fazer algo diferente? O que eu tenho que fazer diferente? Eu gosto realmente disso? Eu não gosto? Quem pode me ajudar? Segunda coisa é você ser grato por aquilo que você já construiu, porque a gente tem mania muitas vezes, por causa do mundo, de querer mais, esquecer daquilo que a gente já fez, que mostra que a gente é capaz de seguir em frente e fazer aquilo que a gente quer com calma e pensando direitinho no próximo passo. Por último, a paciência, que as coisas não vão acontecer da noite pro dia e a gente tem que ter fé e acreditar que uma hora vai decolar, principalmente porque a gente tem essas evidências de que a gente está todo dia se esforçando e se perguntando e observando o que a gente pode melhorar. Por fim, eu queria deixar essa mensagem de que, pensa, de pouquinho em pouquinho, cada dia, a gente constrói um montão. Imagina que você está colecionando brinquedos, joga um brinquedo ali no seu baú, um brinquedo por dia. 3 dias, vai ter só 3 brinquedos no baú, mas depois de 2 anos, 1 ano e meio, você vai ter muitos brinquedos. Então, com um pouquinho de cada dia, a gente faz um montão. Então é isso, eu espero que essa minha história de como eu recuperei a minha fé e acreditei nas coisas que eu estava fazendo tenha te ajudado, assim como muitas pessoas me ajudaram quando eu estava passando por esse processo também. Comenta aqui o que você tem passado, se te ajudou e de que maneira, deixa o like e se inscreve. Muito obrigado!